Nessa aula eu quero falar sobre oração e há muito que pode ser dito sobre a questão da oração. Então eu quero focar algo específico e quero trazer, inclusive, o título na forma de um questionamento. Por que orar? Em Tiago, no capítulo 4, nos versos 2 e 3, nós lemos: Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então, quando questionamos por que devemos orar, há duas verdades que devem ser consideradas. Em primeiro lugar, o texto fala de gente que não tem nada porque não pede. Ou seja, o que ele está dizendo é que quem não ora não recebe intervenção divina. Há algumas coisas que não serão experimentadas sem oração. Mas uma outra verdade que ajuda a equilibrar a visão completa é que nós devemos orar corretamente, né? O texto já fala de gente que não tem porque não pede, mas fala de gente que pede e não recebe. Mas pede e não recebe por quê? Não porque a oração não funciona, não porque ela não seja um meio através do qual Deus responda, mas ele diz porque pedem mal. Então, se eu e você não entendemos o que é orar corretamente, também não teremos resultados. Então, não há resultados para quem não ora e não há resultados para quem não ora direito. Mas isso tudo nos leva a uma conclusão lógica de que não apenas se oramos, mas se oramos corretamente, evidentemente nós podemos ter resultados. Jesus fala sobre entrar no quarto, né, fechar a porta, falar com o Pai que está em secreto, e ele diz: e o Pai que está em secreto os recompensará. Então existe recompensa, existem intervenções da parte de Deus, isso é inquestionável ao longo de toda a Escritura. No entanto, eu gosto sempre de enfatizar que nada deve ser lido emocionalmente, mesmo quando falamos sobre oração, né? Porque alguns estão apenas falando o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer atender, e isso não deixa de ser verdadeiro, mas no reino de Deus, tudo é baseado em leis, em princípios que Ele mesmo estabeleceu. Então não importa o quanto ele ame, esteja desejoso de liberar bênçãos sobre a vida de alguém, ou quanto ele já tenha determinado essa realidade espiritual em Cristo Jesus, porque Efésios 1:3 diz que ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. A oração ainda é uma forma de acessar aquilo que nos foi disponibilizado e que, se não for usado, nós deixaremos de ter acesso àquilo que já é nosso e àquilo que já nos pertence e nos foi dado em Cristo Jesus. Então, vamos questionar por que orar. Eu creio que a primeira coisa que nós precisamos colocar nessa discussão, nessa indagação, nesse questionamento, o entendimento que é parte da definição do porquê devemos orar, é que não se trata de informação. O propósito da oração não é informativo, não é meramente comunicar a Deus: olha, caso o senhor não saiba ou não tenha percebido, eu tenho um problema, né? Na verdade, em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, Jesus diz assim: orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Jesus não está dizendo que porque Deus sabe não precisa pedir. Ele, na verdade, está ensinando sobre a importância de pedir e de orar. Mas ele está dizendo que Deus já sabe o que a gente precisa. Então, ao enfatizar a importância de orar, Jesus está definindo que a oração não é informativa, né? Então, definitivamente, isso precisa ser compreendido. Agora, isso não significa não só que a gente não vá apresentar diante de Deus aquilo que ele já sabe, e nem que a gente não deva perseverar nisso. Quando Jesus fala de não ficar usando de vãs repetições, é que a repetição por si mesmo não é o ato de muito falar que significa que seremos ouvidos, mas também não significa que a gente não possa orar mais vezes por uma mesma questão. Porque em Lucas 18:1 nós lemos: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, insistência, perseverança na oração, ela foi ensinada pelo próprio Jesus. Quando você pega as declarações, você precisa de fato entender que elas não são contraditórias, elas não se anulam, elas geram um entendimento complementar. Repetição pela repetição não leva a lugar nenhum, a oração não é informativa, mas dentro do propósito que ela cumpre, deve sim haver insistência nela. Quando falamos que a oração não é informativa, além de uma declaração como essa do Senhor Jesus, é só a gente parar para pensar que Deus é onisciente, conhecedor de todas as coisas. Na verdade, ele é presciente, né? Ele não só conhece tudo, ele conhece tudo que ainda vai acontecer. Então, é evidente que não precisa de nenhuma informação. E, além disso, ele nos manda orar
por aquilo que ele já sabe, né? Ele já sabe que vai acontecer, mas ainda assim ele nos manda orar. Não estou apenas falando das diretrizes estabelecidas na sua palavra. Então, por exemplo, Deus sabe que eu e você vamos precisar de recursos e provisão diária. Ele nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, né? Então, evidentemente, a oração não tem papel informativo. Por outro lado, a Bíblia vai usar, né, algo que a gente pode classificar aí dentro da teologia, muitos chamam de antropomorfismo, né? É Deus usando expressões que são humanas, que não se aplicam a ele de forma plena, mas que tente nos provocar a um entendimento, a uma compreensão da nossa parte, obviamente, limitada em relação a quem ele é. E muitas vezes nós vamos ver na Bíblia, né, o assunto da oração sendo apresentado como lembrar a Deus. Estou fazendo, né, a sugestão de uma aspas para o lembrar aqui, porque evidentemente Deus não tem nenhum problema de memória, de esquecimento, ainda mais sendo Deus onisciente, presciente. Mas, por exemplo, Isaías 62, versos 6 e 7, nós lemos: sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Está falando de guardas, ou dependendo da versão, atalaias sobre os muros, que não se calam noite e dia, né? E o texto diz: vocês que farão com que o Senhor se lembre. Se lembre do quê? De restabelecer Jerusalém, de colocá-la como objeto de louvor na terra, depois, né, de passar, obviamente, por, espiritualmente falando, um processo de decadência, haveria um clamor por restauração, e isso não tem a ver, repito, com esquecimento. Mas um exemplo de que a oração apresentada, ela visa reivindicar o cumprimento de uma promessa. O Senhor falou isso. O Senhor tem esse compromisso. O Senhor prometeu dessa forma. Nós estamos aqui vindo reivindicar não a nossa vontade. Nós estamos lembrando o Senhor daquilo que o Senhor mesmo falou. E há vários textos que eles têm exatamente esse desenho. Gênesis 19, 29 diz assim: assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Deus se lembrou, né? Estamos falando de poucos instantes, um ocorrido que se deu poucos instantes depois da oração. Não quer dizer que deu um lapso de memória, né? Em Deus, daqui a pouco, ele recuperou. Deus se lembrou, eu vou levar isso em conta. Em Êxodo capítulo 2, versos 24 e 25, a Bíblia diz: ouvindo Deus seu gemido, aqui está falando do povo de Israel, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição, né? Eles estão gemendo, clamando, e a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido, ouviu essa oração dolorosa no meio de um momento de dor e aflição e se lembrou da sua aliança, né? Em Êxodo, no capítulo 32, né, nós vemos numa oração de Moisés se posicionando para interceder diante de Deus, quando, depois do episódio do bezerro de ouro, Deus fala de destruir o povo. No meio dessa oração, que está registrada entre os versículos 11 a 14 de Êxodo 32, nós vemos Moisés dizendo: lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, seus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, e lhes disse, né? Então esse lembra-te era uma maneira de dizer: o Senhor tem uma promessa, o Senhor fez um compromisso com eles e o Senhor vai sustentar isso. Neemias, no capítulo 1, né, a partir do versículo 8, nós vemos uma oração onde ele começa dizendo: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei, mas se vos converterdes a mim, guardados os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei. Ele está orando no contexto do pós-exílio, dizendo: agora nós reconhecemos que fomos espalhados pelos nossos pecados, mas estamos confiando na sua promessa de, havendo conversão, de que o Senhor nos traga de volta ao lugar que o Senhor havia prometido trazer se houvesse arrependimento. Então, se a oração ela não visa informar a Deus, ainda que muitas vezes ela lembra a Deus, e nós já vamos entender qual é o significado de fazer Deus lembrado, né? Qual é o propósito da oração? Se Deus já sabe tudo aquilo que a gente precisa, por que ele simplesmente não resolve e não faz sem que a gente precise orar a ele? Isso me leva, né, a um segundo questionamento antes da explicação. É o questionamento que eu já vi muita gente me fazer de maneira assim, bem objetiva e prática. E a vontade de Deus onde fica? Né? Então, assim,
Se Deus tem uma vontade de fazer algo, ele pode fazer porque quer. Se ele não queria fazer, não é porque eu pedi que ele vai fazer. Então, como é que fica essa questão de entender a relação entre oração e não só a vontade, mas a soberania e o governo de Deus, né? Na verdade, uma outra questão que ainda a gente pode trazer para essa discussão. Se Deus faz o que quer em todo o tempo, por que orar? Então, se ele já vai fazer o que ele quer, ele vai fazer sem que eu ore. E se ele não vai fazer o que não quer, ele não vai fazer se eu orar. Então, a pergunta é, por que orar? Mais do que isso, por que Deus nos mandaria orar? Né? Será que era por mera encenação, simplesmente para tentar nos entreter, como se isso não tivesse, né, efeito ou impacto nenhum? É evidente que orações são ouvidas e atendidas, e a Escritura mostra que Deus ouve o clamor dos homens. Em Josué, no capítulo 10, no verso 14, nós lemos: não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Aqui está falando de quando Deus faz parar sol e lua no meio de uma batalha. E a Bíblia diz que Deus atendeu a voz de um homem. Nós não podemos negar essa afirmação e esse relato. No Salmo 6, no verso 9, nós vemos Davi dizendo: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Então está falando de Deus dar acolhida e de dar ouvidos ao que nós estamos pedindo. Por outro lado, é inegável, né, que a oração ela não pode ser vista como algo desvinculada da vontade de Deus. O próprio Jesus nos mostrou que a oração é o caminho para que a vontade de Deus se estabeleça. Mateus capítulo 6, no verso 10, na oração modelo, padrão, referência que nós apelidamos de Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, por que clamar para que o reino de Deus venha e a vontade de Deus seja feita? E não apenas clamar. Ele nos ensinou que essa oração tem uma base diária. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Então, significa que é para orar todo dia. Então, por que clamar todos os dias pelo cumprimento da vontade de Deus, se ela se cumpre sem oração? Mas, por outro lado, a oração é o caminho para que a própria vontade de Deus se manifeste. Então, ela não pode, o assunto da oração não pode ser visto ou discutido fora da ideia do conceito da vontade de Deus. Em 1 de João, no capítulo 5, nos versos 14 e 15, nós percebemos que orar alinhado à vontade de Deus é garantia de resposta, né? Então, lemos o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então vamos lá, né? Confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. Significa que orar contrário à vontade de Deus não tem nenhuma garantia de resposta, mas orar alinhado à vontade de Deus, sim. E o texto diz que se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, principalmente se pedimos corretamente, como diz Tiago, e parte da ideia de pedir corretamente é estar alinhado à sua vontade, não apenas aos seus princípios, promessas reveladas na sua palavra, mas inclusive ao que Ele espera de nós, inclusive quando falamos em termos de motivação. Porque quando Tiago diz pedis mal, ele diz: para esbanjados em vossos próprios deleites. Ele está falando de motivação. Eu costumo dizer que toda oração feita com um propósito egoísta, sem intenção de compartilhar com ninguém o que recebemos de Deus, é uma séria candidata a ser ignorada pelos céus, né? Por outro lado, quando o anseio de compartilhar está presente, né, isso faz toda a diferença. Então, pedir mal pode ser contrário a uma vontade explícita de Deus, uma quebra de princípios estabelecidos e determinados por Deus, né, na própria Escritura. Então, não adianta eu orar por algo que é explicitamente contrário ao plano, ao propósito, à vontade de Deus revelada para o ser humano, não apenas enquanto indivíduo, para a humanidade como um todo, para os seus propósitos, mas muitas vezes até se eu pego algo alinhado a isso, mas a minha motivação está errada, eu ainda posso estar complicando as coisas. No entanto, nós não podemos negar que se estamos alinhados à vontade de Deus como um todo, temos uma garantia de resposta. Indiscutivelmente, o ambiente de oração não é o ambiente onde nós vamos dobrar a Deus a fazer aquilo que nós queremos. Aliás, eu tenho usado sempre a menção de uma frase de que oração não é apenas um meio através do qual a gente consegue de Deus tudo o que a gente quer. Embora isso seja parte da verdade, que podemos conseguir sim algumas coisas que queremos,
Oração também deveria ser, em contrapartida e de forma equilibrada, o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Sim, rendição à sua vontade. Em Mateus, no capítulo 26, no verso 39, falando sobre Jesus no Getsêmani, a Escritura diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Né? Claramente ele está apresentando, olha, o meu desejo nesse momento é esse, mas eu não quero batalhar pela minha vontade. Jesus está falando enquanto ser humano. Ele está dizendo, eu oro para que a tua vontade seja feita. Então, a oração também tem que ser vista dessa forma. Né? Por quê? Há orações na Bíblia, isso foi registrado, né? Orações que foram ignoradas por Deus. Segundo Samuel, no capítulo 12, de 15 a 23, nós vemos Davi orando, jejuando, fica prostrado diante de Deus por uma semana inteira, clamando que aquela criança que foi gerada de uma relação pecaminosa com Batseba não morresse, porque o profeta trouxe da parte de Deus uma palavra de juízo de que a criança morreria, ela estava enferma, né? Davi está orando, clamando a Deus, não, que isso não mude, mas não houve oração que pudesse mudar aquela determinação divina. Aliás, Provérbios 28, 9 diz assim, quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, a Bíblia está falando de gente que deliberadamente não quer ouvir a lei, quebra de princípio, pecado, e que a oração é considerada abominável. Ou seja, nós não podemos simplesmente achar que a oração é um meio de obrigar Deus a fazer aquilo que queremos. Por outro lado, né, nós também vemos que a oração é uma forma de se render à vontade de Deus, de clamar pelo cumprimento da vontade de Deus. E como a gente consegue entender exatamente como a oração se relaciona com a vontade de Deus. Olhando para todos esses textos e princípios, a gente reconhece que a vontade de Deus, a vontade divina, sem oração, pode não se cumprir. Né? Tem coisas que Deus quer fazer e Ele nos manda orar. E daqui a pouco eu vou falar de alguns, né, exemplos bíblicos sobre isso. Então, a vontade de Deus sem oração pode não se cumprir. Então, a Bíblia diz que Deus sabe o que a gente precisa. A Bíblia nos mostra a sua clara intenção de cuidar de nós e de nos abençoar. Né? Jesus sinaliza isso quando diz que a gente não tem necessidade de andar ansioso por coisa alguma, que o Pai cuida de nós. Mas Ele nos mandou orar e pedir o pão e a provisão diária. Isso significa o quê? O Deus que nos ama, que quer o nosso cuidado, Ele espera que a gente ore para que Ele possa fazer aquilo que Ele queria fazer, que Ele possa fazer isso por meio da oração. Então a vontade divina sem oração pode não se cumprir. Por outro lado, a oração fora da vontade divina não será atendida. Então uma coisa depende da outra. O que significa que eu e você precisamos entender que há alguns aspectos da vontade de Deus que são amplos e genéricos, né? De ouvir o clamor de um homem, de atender um homem, de promover intervenções sobrenaturais, não só que supram a necessidade do ser humano, mas contribuam para o avanço do reino de Deus como um todo. Isso não significa que ele vai parar o sol para todo mundo. Talvez para alguns que têm a ousadia de, dentro da compreensão da vontade de Deus, entender isso se encaixa aqui, e eu vou ter o bom senso de orar alinhado àquilo que é a vontade de Deus, que não afere, mas que não aconteceria se não houvesse uma ousadia de fé para clamar por algo específico. Então, há um lugar onde a gente consegue, de fato, equilibrar todas as coisas, entendendo que a vontade de Deus é revelada de uma forma abrangente, muitas vezes até genérica, e que há detalhes de intervenções específicas sobre o que vamos clamar, que estão dentro do escopo da vontade geral de Deus, que podem ser experimentados apenas para indivíduos que de fato acreditaram nisso. Então, quando a gente questiona por que orar, a gente também precisa, em terceiro e último lugar, eu quero apresentar isso, entender aquilo que eu quero apresentar como uma questão legal. Então, por que devemos orar para que a vontade de Deus se cumpra? Por exemplo, o apóstolo Paulo traz uma orientação sobre o peso e a importância da oração, quando em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele começa dizendo, a partir do verso 1, antes de tudo peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Quando ele diz antes de tudo, ele está dizendo, gente, antes de preocupar com qualquer outra coisa, preocupa o coração. Ele está falando de algo que é prioritário e vital. Aí ele continua e diz, ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade,
para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Deus que deseja que todos sejam salvos nos manda orar por todas as pessoas, inclusive aqueles que nos perseguem, né? Ou seja, nós devemos orar pela salvação das pessoas. Mas Deus quer que eles sejam salvos e justamente porque Ele quer, Ele nos convida a orar para que aquilo que Ele quer possa se cumprir, possa acontecer. Então, por que isso? Eu já tive momentos, né, de simplesmente dizer para Deus, eu acho que a coisa está um pouco burocrática, né? Eu me lembro de uma situação específica onde o próprio Deus colocou no meu coração fazer uma oferta, né, de valores que eu não podia para 3 missionários. E eu falei para Deus, eu não tenho a menor condição de fazer isso. Eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho nenhum bem para desfazer, eu já tinha saído de uma oferta de sacrifício enorme que eu tinha feito a Deus, né, naquele momento, e eu falei para Deus, não tenho condições nem de parcelar isso. Então, eu lembro que eu falei para Deus, a única maneira de eu poder te dar o que o Senhor está me pedindo é se o Senhor me mandar esse dinheiro primeiro. Mas falei quase que meio em tom de brincadeira, de desabafo ali na conversa. E nessa hora o Espírito Santo me diz, faça isso. Ore até que o recurso chegue para que você possa dar oferta. Gente, eu me lembro o quão desconfortável eu sentia na hora de orar. Eu tinha vontade de rir, às vezes eu ria, porque para mim era muita burocracia. Eu chegava a dizer para Deus, Senhor, eu estou te pedindo uma provisão que não é para mim, é para atender uma coisa que o Senhor me pediu. E a minha vontade era rir, porque eu dizia, mas peraí, o Senhor me pede algo que eu não tenho, manda eu pedir para o Senhor me dar, para eu te dar de volta. Eu dizia muita burocracia, até porque não era para mim. Eu dizia, se o Senhor quer muito abençoar os missionários, vai lá e vai logo para eles, né? Ou supra logo a vida deles. Mas esse negócio de eu peço, Deus me atende, para eu poder dar para ele, o que eu não percebia naquela ocasião ainda, é que Deus estava tentando me ensinar de forma prática os princípios da oração. Então, vamos falar sobre os princípios estabelecidos por Deus desde a criação. Um deles é que Deus deu a terra aos homens. O Salmo 115, 16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. O que significa Deus a deu? Não é dar em caráter permanente, porque Deus ainda vai dizer que a terra é dele e a sua plenitude, mas está falando dele conceder autoridade. Quando nós olhamos para o Salmo 8, né, que resume tudo aquilo que nós lemos no livro de Gênesis sobre o propósito da criação, o Salmo 8, a partir do verso 4, diz assim, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos, também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as veredas dos mares. Aqui o deste domínio, Deus está dizendo, não estou entregando a propriedade em caráter permanente, mas estou dando autoridade de governo. Estou concedendo um certo domínio a vocês, né? Uma jurisdição, uma autoridade durante tempo específico. Por que eu e você precisamos compreender isso? Né? Porque se Deus entregou a autoridade da terra ao homem, ele de fato vai olhar para o homem e dizer, eu respeito a autoridade que eu, na minha grandeza e soberania, decidi entregar a você. Né? Então vamos tentar entender um pouco mais. Quando em Lucas, no capítulo 4, nos versos 5 e 6, na tentação, né, Satanás diz para Jesus, mostra os reinos e a glória do mundo, e diz, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele termina dizendo assim, porque me foi entregue, eu dou a quem quiser. Você não vai ver Jesus questionando, mentira, não te foi entregue coisa nenhuma. Jesus simplesmente diz, não vou me curvar, até porque Jesus ia tomar o que foi entregue a Satanás por meio, né, de toda a sua obra redentora, sem precisar se curvar diante do inimigo. Mas ele não questiona isso, dizendo, isso é mentira, não te foi dado. Agora a pergunta, foi dado por quem? Deus entregou de mão beijada a terra nas mãos de Satanás? Não, a Bíblia diz que Deus deu na mão do homem. O homem acabou entregando na mão de Satanás, porque 2 de Pedro 2,19 diz que quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. E quando se deixou vencer pelo pecado lá no Éden, né, nós vemos que, de alguma forma, de alguma razão, a autoridade que o homem tem no seu tempo, né, que particularmente eu gosto de chamar do tempo de arrendamento, ela acaba sendo transferida, né, a Satanás. Jesus veio para resgatar essa autoridade, mas algo que eu e você precisamos entender é que em alguns momentos é como se Deus,
para fazer aquilo que ele quer fazer numa jurisdição que não é mais só dele, que ele tivesse esperando uma requisição da sua intervenção. Quase como se fosse, e eu quero deixar claro quase como, porque a tentativa de ilustrar isso não tem um paralelo perfeito, uma solicitação, uma permissão legal, né, para que Deus entre no lugar de uma jurisdição que foi entregue a outros, ao ser humano. Então, você vê Deus dizendo para Moisés, desce do monte, né? E agora eu quero ler Êxodo 32, de 7 a 14. Então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou, lhe ofereceu sacrifício, dizendo, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés, tenho visto esse povo e esse que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Deus está dizendo, não voltei atrás da minha promessa com Abraão, você é da linhagem dele, eu recomeço tudo com você. Deus está dizendo, me deixa destruir. Agora, olha que interessante. Deus pedindo permissão para fazer. E o Moisés dizendo, não, 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 não. De forma alguma. Isso não significa que governamos Deus. Mas olha o texto. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó Senhor, por que se acende a sua ira contra o seu povo, que tirasse da terra do Egito com grande poder e forte mão? Porque deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira. Muda de ideia quanto a esse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, seus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência para que a possuam por herança eternamente. A Bíblia diz, então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Gente, por mais que a gente tenha aqui o uso do antropomorfismo, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, a Bíblia está tentando comunicar, numa linguagem que a gente entenda, que o posicionamento de Moisés muda o que Deus, naquele momento, estava disposto a fazer. O que é que Deus está tentando nos comunicar? Não que ele seja instável, não que ele tenha sido pego de surpresa pelo comportamento do povo. Você vê todas as revelações proféticas feitas antecipadamente a Abraão, lá em Gênesis 15, sobre como seria o processo da ida para o Egito, como Deus os tiraria. Você vê o cântico profético de Moisés, Deuteronômio 32, Deus sabe que a nação vai virar as costas para ele, apostatar, não está sendo pego de surpresa, mas diante dos princípios espirituais, por que é que uma oração intercessória faz tanta diferença? Né? Por que ela pode, se não interromper a ira, pelo menos adiar, oferecer mais tempo e oportunidade? Existe uma questão legal. E eu e você precisamos compreender que Deus espera que oremos, a fim de que ele possa intervir na terra. Eu creio que o assunto da oração é inesgotável, porque jamais teremos a compreensão plena. Né? Deuteronômio 29 diz que coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Não temos a explicação detalhada de todos os mistérios e podemos colocar isso na dimensão de coisas ocultas, mas as reveladas. Deus está dizendo que ele pode parar tudo e atender o clamor de um homem. Sabemos que não são orações feitas contrárias à sua vontade, mas dentro do escopo da sua vontade. Essas pessoas têm experimentado coisas que não experimentariam se não tivessem orado. Deus tem podido fazer coisas que não era só do interesse individual e pessoal desses que oraram, mas aquilo que diz respeito às questões do seu próprio reino, sem contar a questão da batalha espiritual. Em Daniel, no capítulo 10, nós vemos que depois de um posicionamento de oração, de jejum, de clamor diante de Deus, de intercessão que ele já vinha praticando pela nação de Israel, a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece a ele. E a Bíblia diz assim, versos 12 e 13, então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. É um anjo falando. Então, quando ele diz o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, não está falando de um príncipe humano que não poderia pará-lo. Mas ele está dizendo, desde o primeiro dia sua oração foi ouvida, mas eu vim só no final dos 21. Por quê? Nesse interim houve um bloqueio, uma resistência espiritual. Né? O príncipe do reino da Pérsia, aqui está falando de um principado maligno, me resistiu. E diz, a batalha está tão intensa que Miguel, um dos primeiros príncipes, chamado de arcanjo, significa chefe de anjo, veio para ajudar na guerra.
O anjo está dizendo, eu furei o bloqueio para chegar em você, mas agora, quando voltar, eu volto para a mesma batalha. Olha, por exemplo, o verso 20 de Daniel 10. E ele disse, ainda o anjo falando, você sabe por que eu vim, agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Né? Então ele está dizendo, eu vou voltar, esse principado vai ser derrubado, o controle que ele tem sobre o mundo vai ser perdido, mas um outro príncipe, que é o da Grécia, e seria o reino que assumiria o governo mundial, né? Vai assumir o lugar dele. Não, existe mais sobre essa batalha espiritual do que entendemos. E quando Paulo diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, como era, né, as guerras do povo de Deus no Antigo Testamento, ele diz, mas contra principados e potestades. Ele mostra que para essa batalha a gente precisa usar toda a armadura de Deus, mas depois de falar do uso da armadura, ele vai falar com toda a oração e súplica. A oração não é arma, a oração é a guerra. Nessa guerra entre a vontade de Deus se cumprir e o reino das trevas, a oração entra como um elemento que permite que a vontade de Deus se estabeleça. Ela é meio, né, que uma espécie de reivindicação para uma intervenção divina numa jurisdição que foi confiada ao homem, parte da autoridade perdida ao inimigo, ainda por isso temos briga, porque isso não se resolveu completamente, mas que permite Deus, antes desse prazo de arrendamento terminar e do julgamento final de Satanás acontecer, permite Deus já intervir de forma antecipada, agindo na terra. Há mais do que podemos entender, mas de fato, se nos entregarmos à oração, viveremos e provaremos intervenções extraordinárias de Deus. Eu encerro citando 1 de Pedro 3,12, que é uma citação do Antigo Testamento, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos. Outras traduções diz, atentos às suas súplicas. A vontade divina sem oração pode não se cumprir. A oração fora da vontade divina não será atendida. Mas a mescla de entendimento do que Deus quer fazer com um posicionamento ousado, inclusive de, muitas vezes, escolher detalhes que Deus não revelou dentro da sua vontade geral, pode nos levar a vivenciar grandes milagres e intervenções. Que isso te ajude a investir mais na sua vida de oração.